Boa noite, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um quadro aqui especial, o nosso Loucuras do Rádio e Outras Histórias, gravado com o meu querido pai, mestre e professor Heraldo Moreira. Seja bem-vindo mais uma vez, pai, boa noite e pode mandar brasa. Boa noite, filhão, boa noite a galera que está nos acompanhando aí, o pessoal que já está na live, os que vão assistir posteriormente o vídeo. É sempre um prazer estar aqui, falando sobre as loucuras do rádio e contando outras histórias. Eu acho que hoje a gente vai ficar mesmo só com outras histórias. Certo. Aí eu quero começar, Vitor, com uma história muito engraçada que eu soube hoje. Essa daí não é alguma coisa da qual eu tenha participado e tal. Eu recebi um vídeo num dos grupos que eu tenho de imprensa nacional, sobre um programa de rádio, não sei da onde, não sei quem era o apresentador, mas o programa é interessante porque as pessoas participam contando apelidos engraçados. E aí fizeram um corte do apelido mais engraçado que contaram hoje, sei lá quando, no programa do cara, mas que publicaram o corte hoje. Pior que linkou com o nosso último programa, né? Que foi o do Jihan. A Sim, história. Por isso que eu achei interessante começar por aí, porque faz uma conexão direta com o Jihan. Sim. Não sei se eu acho que é melhor contar a história para poder entender o apelido no final. Certo. A história é a seguinte: uma empresa onde todo dia, na hora do almoço, um determinado funcionário ia para o banheiro. Certo. Fazer o número 2. Número 2, famoso. Aquela barrigada depois do almoço. Exatamente. Tradicional, né? Tradicional, é. Só que parece que o cara tinha uma capacidade interessante de fazer falar assim, número 2. Uma capacidade interessante. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Exatamente. E o cara disse que fazia um número 2 daqueles gigantescos. Tanto Sim. que ele não conseguia dar de cara. Quer dizer, ele dava de cara, mas não resolvia. O submarino não submergia. E aí, quem vinha depois, claro, reclamava pra cacete e tal. Diz que todo dia era isso. Até que um determinado dia, um funcionário que foi depois, que viu lá aquele monstro, né, lá no vaso, disse assim: pelo amor de Deus, não é possível que a pessoa que fez isso ali tenha feito o parto normal. Aquilo ali só pode ter sido uma cesárea. E aí pronto, o apelido do cara virou Cesárea. E o cara ficou tão puto que pediu demissão da empresa, inclusive. Caralho. Não aguentou a pressão da galera. Entendeu? Merda. Pois é. Mas realmente, isso não esse é um apelido que eu nunca tinha ouvido, mas é muito bom, né, cara? Não, então, eu ia falar isso agora. Eu já vi esse apelido para outras situações. Esse mesmo apelido. Ah, tu já conhecia alguém com apelido de Cesárea? Já, mas com outro motivo. O motivo era, a pessoa tinha a cabeça muito grande. Aí a pessoa fala assim, não é possível. A mãe não tem como ter sido normal, um menino desse. Aí chama de Cesárea por causa da mãe. Ou então chama de César pra dizer assim, teu nome é César, tu sabe por quê. Aí pra fazer o link. Eu já vi esse tipo de aplicação. Rapaz, essa situação eu não tinha visto, não. Pois é. Achei muito bom, cara. Muito bom mesmo. Aproveitando o gancho, deixa eu aproveitar, já que raramente sou eu que conto história. Mas aí eu lembrei de uma situação que eu acho que eu vi em algum stand-up. Acho que foi. Não importa. De apelido também, que eu achei muito bom. Não, foi algum vídeo aleatório que eu vi na internet. Apelido. Época de escola, obviamente. É a época que a gente mais vive isso, né? Igual de apelidar os outros, receber apelido e tal, beleza. Aí, eu vi esse que eu achei genial. O cara que é fedido, que na adolescência também é uma coisa comum o garoto ser fedido. Tanto pelos hormônios quanto por não querer tomar banho. Então sempre tem o fedido da sala, sempre tem apelido pra esse cara. Aí apareceu um cara que disse que o apelido dele era 200. Aí o pessoal ficou assim, 200? Por que 200? Aí ele falou, porque 200 é C100 em algarismo romano. Eu, caralho, muito genial esse apelido, eu nunca pensei nisso. É muito bom. Verdade.
Muito bom mesmo. É. Bom, aí tu falou em fedido, me lembrou perfume, e aí me lembrou uma história de adolescência, né? Certo. Tinha uma colega ali do Caminho da Boiada, ali no centro da cidade, Sim. né? A rua Manuel Jansen Ferreira, o nome atual, o nome antigo, Caminho da Boiada. Porque para quem não é de São Luís, é uma das muitas características, né, de São Luís. As ruas aqui têm 2 ou 3 nomes, porque elas vão mudando de nome com o passar do tempo, Sim. mas as pessoas não vão abandonando os nomes antigos. Sim, né? sim. É uma curiosidade Então, bem interessante tá aí, de São ó. Luís. E aí, curiosamente ou não, São Paulo, que é outro nome de santo, lá também tem esse costume. Lá o pessoal reclama, a população de lá reclama que muda o nome do nada. Só que lá o pessoal é obrigado a adotar o nome novo. Aqui o pessoal continua falando do antigo e dane-se é o nome novo. Lá em São Paulo não. Pois é. Que eu conheço das histórias então, de aí o Caminho da Boiada, que é uma rua aqui no centro da cidade de São Luís, né? Não bem no centro, né? No centrão ali tradicional e tal, mas no antigo centro, digamos assim, no centro, não no centro histórico, mas no centro antigo. A Caminho da Boiada porque os bois passavam por ali para ir para um matadouro que tinha ali perto e tal. Sim. Então era o Caminho da Boiada, né? E esse foi o nome que era conhecido, porque lá embaixo, no final da rua, tem um mercado, né? Que é a Feira da Macaúba. Feira da Macaúba. E lá tinha um abatedouro de gado, né? De animais e tal. Sim. E os animais desciam por ali, pelo Caminho da Boiada. Olha Mas só. depois mudou para a rua Manuel Jansen Ferreira. E eu morei lá há muitos anos, né? E tinha uma menina lá, colega nossa de rua, que ela era mitomaníaca, né? Extremamente mentirosa, mentia por compulsão, assim. Sim. Só que a gente nunca conseguia provar que ela era mentirosa. Todo mundo sabia que ela era mentirosa, mas ela era muito alibidosa para mentir. Né? Ela mentia com muita maestria e tal. Sim. E um dos nossos objetivos era provar que ela era mentirosa. E aí alguém teve uma ideia. Na época tinha muito, e ainda tem hoje, né? Mas não se usa tanto assim. As revistas da Avon, da Hermes. Hoje tem da Jequiti, acredito eu, né? Eu não conheço essa Hermes que você falou aí, não. Pois é, Hermes era uma dessas empresas famosas que vendiam por catálogo, vendiam Sim. por revista. É porque eu acho que hoje não tem muita necessidade de revista, com aplicativo, com site, não sei o quê. Eu não sei se ainda tem. Não, mas né? é tipo, até recente o pessoal ainda fazia isso. Tem gente lá na Assembleia que eu via vendendo com revista da Avon, da Natura, Boticário, Natura. Agora essa Hermes eu nunca ouvi tinha falar. Hermes e tal. Nunca ouvi falar disso. Enfim, aí alguém teve uma ideia tava para sair, ou tinha acabado de sair uma revista nova da Avon, com perfumes e tal, maquiagens, etc. E alguém disse assim, olha, tá vindo ali a... Porra, não lembro do nome dela. Também não devo falar, né? Sim, porque eu já falei a rua, Sim, já aí fica fácil de repente demais, identificar. Mas tá vindo ali a fulano. Sim. Agora a gente vai pegar ela na mentira. Agora a gente vai provar que ela é mentirosa. Aí como? Eu já sei, eu vou dizer que a revista da Avon já chegou lá em casa e ela ainda não recebeu, e aí eu vou fazer uma sacanagem com ela. E foi dito e feito, ela foi chegando e tal, tava a galera toda reunida, e aí esse colega disse assim, ô fulana, lembrei do nome dela, mas não vou falar não, ô fulana, já recebeu a revista nova da Avon? Aí ela, não. Pois é, eu já recebi. Inclusive, tem um perfume lá, fantástico, que eu já mandei pedir, que é o novo lançamento da Avon, que é o perfume Quemblé. Eu lembro até hoje do nome do perfume, que era um perfume inexistente. Ele inventou na hora lá, né? Sim. E ela, como sempre, né, muito mentirosa, disse, tava esquecendo, pô. Já tinha visto, já tinha vindo na revista do mês passado. Eu, inclusive, já comprei e já chegou lá em casa. Já estou até usando. E aí todo mundo, tá vendo como tu é mentirosa e tal, esse perfume nem existe, agora a gente provou mesmo e tal. Nesse dia a gente desmascarou ela, né? Bom, uma outra história. Essa é de um primo meu, mas não é aquele
da capa do Super-Homem ou do guarda-chuva, que funciona como paraquedas, do sapo dissecado, não é esse não. E é o do Quem não sabe das histórias vai ter que ver os quadros anteriores. Ei, pai, é o do xadrez? É o outro? Não, o do xadrez é irmão, pô. É meio irmão, verdade. Esse é primo. Primo. Esse dessas histórias todas que eu falei agora é primo por parte de pai. Esse que eu vou contar agora é primo por parte de mãe. Sim. Então, esse meu primo, ele trabalhava numa agência bancária, fez uma merda lá e foi demitido. Certo. E aí ficou um tempo desempregado e tal, casado, com filhos e tal. A minha tia, mãe dele, muito religiosa, devota de São José de Ribamar, que é o padroeiro, eu não sei se é de São Luís ou é do Maranhão, mas é um santo muito querido, muito respeitado, aqui. Muito idolatrado aqui em São Luís e no Maranhão, né? Ela fez então uma promessa, porque ele faz vários milagres, né? As pessoas têm lá no santuário de São José de Ribamar, que é uma das cidades que faz parte aqui da ilha de Upaon-Açu, né? Que é onde está São Luís, São José de Ribamar. Do lado da igreja tem a Casa dos Milagres, onde tem lá um monte de coisa, cabeças, pernas, pés, parece até Aparecida. Sim. Lá em São Paulo, né? Só que lá é muito maior, evidentemente. Bom, então minha tia fez uma promessa. Chegou para meu primo e falou: meu filho, eu vou fazer uma promessa para São José de Ribamar para que em menos de 30 dias você esteja empregado novamente. Mas, se isso acontecer, se a graça for alcançada, você vai ter que pagar a promessa, e a promessa é que na hora que você receber o seu primeiro salário desse novo emprego, você vai ter que depositar todo lá para o santo. O primo, pá, mãe, claro, com certeza. Sim. E aí, beleza. Eu acho que não deu assim nem 15 dias, ele arrumou um emprego. E aí a minha tia falou: ó, tá vendo aí a força de São José de Ribamar e tal, tu vai ter que pagar a promessa agora. Ele, claro, mãe, vou trabalhar, quando eu receber o primeiro salário, pode deixar que a gente vai lá. Trabalhou o mês inteiro, saiu o primeiro salário, aí ele falou: mãe, vamos lá em Ribamar, no domingo e tal, pagar a promessa e tal. Aí ela foi com ele. Chegou lá, ela sabia quanto ele estava ganhando, um novo emprego, e ela percebeu que ele colocou uma quantia bem menor lá na caixa de pagamento das promessas e tal. Aí lá, durante a missa e tal, ela não falou nada. Quando eles saíram de lá, ela falou: meu filho, pelo amor de Deus, não faça isso, você enganando o santo. Eu vi que você botou uma quantia muito menor lá na caixa de pagamento e tal. Aí ele disse assim: não, mãe, não é isso. A promessa qual foi? Que se você se empregasse, você teria que pagar o primeiro salário para o santo. Pois é, mãe, mas a senhora não combinou com ele se seria à vista ou se podia ser parcelado. Eu vou pagar a promessa parcelada. Eu vou todo mês levar uma parte do salário para ele, mas eu vou pagar a promessa. Tá certo. Então foi a primeira vez que eu vi na minha vida, né? Uma promessa paga parceladamente. Sim. Mais justo o raciocínio dele. Porque se ele dar o primeiro salário, ele vai gastar. Ia ficar sem grana, né? Não entendi. Né? Eu não sei se é minha tia que não entendeu. Aí agora a dúvida que fica é se o santo cobra juros também. Pois é. A Mari dizendo que está com promessa para pagar na escadaria da Penha, mas nunca foi. Pode pagar parcelado também, né? Sobe 5 degraus no final de semana, no outros 5, o problema é isso aí. Que vai demorar um pouquinho, né? Pois é. Mas a história que eu guardei para o final essa é uma história minha, pessoal, né? Assim, o Felipe, daqui a pouco a XP investe em promessa. Bom, na adolescência, eu já morava em outro bairro, no Recanto dos Vinhais. E o professor de judô da escola, que era muito querido, até hoje ele é muito querido, professor Emílio, muito conhecido, muito querido, é assim um dos... Aí o professor Emílio foi, acho que um dos caras que trouxe aqui o judô para São Luís nos primórdios, foi presidente da Federação Maranhense de Judô e tal, um cara muito gente boa, muito respeitado. E aí ele se mudou e foi morar lá nesse bairro também, no Recanto dos Vinhais. E transformou a garagem dele num dojo.
E aí aquela coisa, né, de adolescente e tal, a galera toda, vamos treinar judô lá na casa do professor Emílio e tal, pertinho de casa, melhor do que na escola, bababá. E todo mundo foi e eu falei, eu vou também e tal. Nem gosto muito de luta, até porque uma das minhas deficiências é ter que estar gravando coisas, decorando coisas, né? E no judô, assim como no karatê, você tem que guardar lá os nomes dos golpes, as coisas e tal. Tem que aprender a falar japonês. Galera, né? E pior ainda, né? Ainda japonês. E aí eu fui com a galera. E fui naquela sacanagem, estava lá no meio da brincadeira, aí as meninas também, para olhar os treinos e tal. Então era divertido. Esse que era o maior estímulo para vocês, que tinha plateia. Sim, com certeza, na época, né? Aí, o que aconteceu? Chegou um momento, depois de alguns meses, né, a velha história da troca de faixas. Na época, inclusive, você passava da branca para amarela ou para azul, eu não me lembro, porque isso depois mudou, né? Não, eu não sei a ordem, porque do judô é diferente do karatê e eu só lembro do karatê. Pois é, tu fizeste karatê. Mas eu sei que mudou. Nessa época era uma ordem, hoje é outra ordem. Né? Porque o Yutinho, inclusive, teu irmão caçula, faz judô. E já mudou, inclusive, de faixa. As faixas, inclusive, hoje a mudança de faixa, você muda para uma faixa de 2 cores e tal. Mudou 2 ou 3 vezes esse negócio aí. Mas enfim, não importa também qual era a cor. Ia mudar de faixa. E o Emílio disse assim, olha, o critério que eu vou adotar para mudar de faixa é o seguinte, como por coincidência nós temos um número par de alunos, eu vou sortear os pares que vão lutar. Quem vencer a luta, muda de faixa. Quem não vencer, continua na faixa branca. Beleza. Bom, tinha um moleque lá que ele tinha o dobro do meu tamanho e ele era muito bom, era o melhor aluno. Então ele, além de ser maior, mais forte, ele era o mais técnico, não é? No judô. Conhecia os golpes todos e tal. E aí eu torcendo muito na hora do sorteio para não cair com ele, porque senão eu estava ferrado. E como é uma outra característica minha, né, eu sou azarado pra cacete nesse negócio de sorteio, não deu outra. Fui sorteado para lutar com esse moleque. Aí eu falei, caramba, ferrou, eu não vou passar de faixa, vou passar vergonha, né, vai ser uma merda e tal. Mas aí, mais uma vez, entrou aquela característica que eu já falei aqui algumas vezes. Eu acredito muito que a atitude e a inteligência, elas são capazes de superar a força. Então, enquanto os colegas iam lutando, a nossa luta também, por coincidência, na hora do sorteio lá, do chaveamento, era a última. Então, eu não estava nem prestando atenção em luta nenhuma, eu estava só pensando, caramba, como que eu vou ganhar esse cara? E pensando, e pensando, e pensando. E aí eu lembrei de um detalhe. Na primeira aula, o professor Emílio falou pra gente, alguém perguntou para ele, professor, por que na hora da luta e tal, alguns lutadores gritam? Aí ele explicou, né? É o Kiai. Eu acho que o nome é esse, se eu não estou enganado é esse. É o Kiai, e aquilo ali tem uma dupla função. Primeiro, você ao gritar, você emite mais energia, né, no golpe e tal, porque o grito facilita a canalização de energia e tal. E a Maria dizendo que teve um derrame pleural quando era criança. Tu também tiveste. Parar no hospital foi um dos momentos assim muito difíceis para mim. Te ver no hospital, fazendo uma cirurgia, uma criança, acho que tu tinha o quê? Menos de 10 anos, pô. Foi um negócio muito doloroso. Nossa, eu pensei que era bem menos. Tipo uns 2. Não, eu não sei quantos anos eram, mas era menos de 10 com certeza. Talvez menos de 5. Eu sei que foi muito terrível. Então, aí o professor explicou, né? O Kiai é para liberar energia no momento do golpe e também, de certa forma, para intimidar o adversário, né? Porque você grita, quem grita mais alto, quem grita mais forte, dá uma intimidada também. E aí, eu lembrei desse detalhe
E lembrei também o seguinte, que todos nós, por vergonha do professor Emílio, dos colegas, das meninas que eu assistia os treinamentos e tal, ninguém gritava. Ninguém soltava o grito. Porque achava que era ridículo, era uma apagação de mico e tal. Então, simplesmente lutava, brincava, fazia os golpes, treinava, mas ninguém gritava. Era um silêncio quase que total durante os treinamentos. Eu falei, pronto, tá aí o caminho. Então, na hora que a gente foi lá pro dojo, que chegou a hora de lutar, que ele deu o comando para que a gente começasse a luta, eu dei o maior kiai que alguém já pode ter dado na vida inteira. Né? Foi um grito que não era um grito só de liberar energia e de intimidar. Era um grito de desespero. Né? Era um grito realmente de alguém que estava jogando ali a sua única e última cartada. Né? Então eu dei um grito horroroso que espantou todo mundo que estava, e principalmente o meu oponente, né? Então ele tomou um susto, ele ficou espantado, e naquele momento que ele estava assustado, eu consegui derrubar e imobilizar ele. E, surpreendentemente, eu passei de faixa e ele não. Mas foi tudo graças ao grito que eu dei, né? Que foi um grito realmente de dor moral, de desespero, de susto, de apelação, de tudo que você possa imaginar. Mas mostrando que atitude e inteligência podem vencer a força. O cara era muito mais forte do que eu, né? Mas é isso. Tá certo. Esse negócio do grito vem dos animais, né? Os animais, os menores, eles sempre fazem alguma coisa para poder espantar o maior. Uma das coisas que alguns animais fazem é o grito, o barulho. Grito, cor, né? Muda de cor, uma cor diferente para assustar, para intimidar, forma, né? E os nossos antepassados também, né? Que não sabia falar, eles só conversavam por gemido, né? E aí gritava para espantar os bichos mais fortes, para caçar. É isso. Eu sei que funcionou. Funcionou, com certeza. Bom, bora aproveitar então para falar aqui o comentário da Mari, lá para cima. Ela falou que tive um derrame pleural quando era criança. Aí uma ex-colega de trabalho da minha mãe fez uma promessa para que se eu saísse do hospital sem sequelas, que era para eu subir a escadaria da igreja da Penha que tem aqui no Rio. Uma dica: não terceirize suas promessas, não coloque os outros pagarem. Mas realmente não faz sentido nenhum. A amiga da tua mãe, tipo, tu é filho da tua mãe, é a amiga dela que fez a promessa por ti, pra tu se curar e pra tu pagar. Eu não entendi isso. Eu acho que nem faz sentido, pô. A beneficiária da graça era ela, quem tem que pagar é ela. Mas aí não tem por que uma amiga da mãe dela fazer essa promessa por ela. É isso que não tem lógica. Bom, não sei como é que funciona o manual das promessas, tá? Não sei se está previsto lá. Tem que analisar esse contrato aí. O Felipe diz que assim é fácil, é o que há. Mas é usar os recursos, Felipe. Não tinha outro. Se eu fosse pra luta, eu ia apanhar e feio. Porque eu não sabia nada, eu tava lá só de sacanagem mesmo. Ela falou que a mãe dela fez promessa. Aí ele diz também. Por isso é que o Goku tá certo em berrar. A mãe da Mari fez promessa também, mas ela que foi pagar. Certo, que foi ela que fez a promessa, né? Aí ela levou a Mari em Aparecida e acendeu uma vela do meu tamanho. Caralho! Porra, vela gigante, que a Mari é alta. Mas tem umas velas que são eu nem sabia que tinha vela de tamanho de gente. Mandam fazer às vezes, né? Mas tem lá em Aparecida principalmente. Sobre promessa, eu lembrei aqui uma história. Peraí. Que até eu contei essa história ontem. Porque ontem teve a peça da Maria Clara na escola, e depois da peça a gente foi... Isso é tradicional, todo ano tem a peça, depois da peça todos os pais, mães e filhos vão jantar juntos para se encontrar, confraternizar e tal. Sim. E aí surgiu no meio da conversa lá uma das mães dizendo que está se planejando para fazer o caminho de Santiago de Compostela, né? E aí eu lembrei que a minha sogra fez há uns 2 ou 3 anos. Meu sogro e minha sogra foram com o Anselmo, né, irmão dela. Foram para fazer o caminho de Santiago de Compostela e tal. E diz que o caminho termina numa igreja, a igreja de Santiago,
tem lá a imagem do Santiago e tal, e tem um frade que acompanha as pessoas que estão entrando na igreja e vai mostrando, né? Ó, isso aqui é não sei o que, aqui aconteceu não sei o que, aqui é não sei o que, até chegar lá em frente à imagem do São Tiago, né? Certo. E aí tem uma tradição dos romeiros que fazem o caminho e tal, que quando chega lá nessa estátua, que é uma estátua em tamanho real e tal, abraçam o Santiago, né? Diz que isso é uma tradição. E aí o irmão da minha sogra, quando ela chegou em frente à estátua lá, a imagem do santo, aí ele disse: Carlota, abraça ele. Aí ela, o quê? Abraça ele. Aí ela não imaginou que era para abraçar o santo, e abraçou o frade. E o frade ficou todo desajeitado, porque ninguém nunca abraça ele. As pessoas abraçam o santo. Né? Então acho que foi extremamente constrangedor. Muito bom. Tem um colega lá de Recife, Haroldo Silva, Haroldo com A, sem H. Curiosidade, porque todos os Haroldos que eu conheço são com H, e o dele é com A, sem o H. E ele diz uma frase muito legal. Ele diz: internet é uma invenção fantástica. O dia que chegar no Brasil vai fazer muito sucesso. E é bem por aí, né? Tipo isso. Peraí. Eu ouvi direito e o seu Heraldo não lembra de nomes e detalhes também, se foi genético. Eu puxei isso dele. Não, mas Vitor tem uma memória muito melhor do que a minha, mas muito melhor. Mas também E é engraçado, né? Porque as memórias elas são seletivas, na realidade. Então, né? A minha memória é melhor que a tua, mas umas coisas bem assim que não tem muita utilidade, é só bobagem. A minha maior dificuldade, Felipe, é para guardar nomes e rostos. É a minha maior dificuldade. Guardar nome e rosto de pessoas é muito complicado para mim. Eu até pesquisei uma vez, tem um nome para isso. Tem um termo técnico para isso. Sim. Eu não lembro qual é. Mas tem. Faz sentido não lembrar. Agora, se tiver um roteiro, se eu puder anotar, se tiver slide, se tiver alguma coisa, aí flui tudo. Por exemplo, vocês não estão sabendo, mas todas as histórias que eu ia contar, eu primeiro anotei aqui no papel, para poder lembrar que histórias eu ia contar, porque senão eu ia esquecer todas. Com certeza. Então, se tiver uma colazinha, se tiver alguma forma de eu ter algum auxílio, eu consigo. E é assim que eu consigo dar aula, inclusive, né? Eu preparo os slides só com os tópicos e aí eu desenvolvo. Pai. Mas se eu for para uma aula sem ter nada, talvez até consiga, porque já são muitos anos dando quase que sempre as mesmas aulas, né? Com pequenas modificações, mas os assuntos são os mesmos. Aí talvez eu conseguiria, mas... Então, pai, aproveitando a deixa, já que tu tem esse teu método, inclusive para dar aula, nenhum aluno teu, de todos os milhões de alunos que já teve, chegou e usou isso de argumento para falar assim: professor, eu só consigo responder a prova se eu tiver os tópicos olhando para poder me lembrar da resposta. Não. Ninguém nunca. teve essa malícia? Não, seria inteligente isso, né? Pois é bom até apagar isso do vídeo, para não dar ideia. Nunca. Então, beleza. Agora já houve assim, teve uma época que hoje o padrão de prova do Selma, você tem que ter no mínimo, pode ter mais, mas no mínimo, 6 questões objetivas de múltipla escolha, valendo 5 pontos, e 3 questões subjetivas, sem múltipla escolha, valendo também 5 pontos. Esse é o padrão de prova do Selma. Acho que quando tu saiu ainda não era assim. Não, né? já era assim já. Ou já era assim? Na época que eu fiz já estava assim. Pois é, mas teve uma época que era livre. Sim. O professor fazia a prova dele. Eu também peguei essa época aí, que era livre. Ainda pegou um pedaço, Sim, né? No primeiro curso que tu fez, isso, talvez. Exatamente. Comunicação. Pois é. E aí, quando era livre, eu fazia 5 questões, valendo 2 pontos cada uma, e questões de VOF. Sim, colocava eu lembro uma dessas afirmação. Uhum. Pois é. E a pessoa tinha que colocar se a afirmação era verdadeira ou era falsa.
E aí, para dificultar a cola, eu criava alguns padrões. Então, por exemplo, se tinha 3 Vs, tinha 2 Fs. Se tinha 3 Fs, tinha 2 Vs e tal. Sim. Que era para dificultar a pessoa chutar, porque a média era 7. Se ela chutasse tudo V ou tudo F, no máximo ela tiraria 6, né? É. E aí os alunos descobriram isso. Ah, tem um padrão e tal. Aí quando chegou na última prova, aquela prova de recuperação e tal, que era a última chance para o cara passar e tal, eles foram nessa, de que teria 3 Vs e 2 Fs ou 3 Fs e 2 Vs. Só que de sacanagem eu fiz a prova, acho que toda F. Então ninguém passou. Nossa. Porque quem achou que eram 2 Fs e 3 Vs, só acertou 4 pontos. Quem achou que era 3 Vs e 3 Fs e 2 Vs, só tirou 6 e tinha que tirar 7. Sim. Entendeu? Aí depois vieram com esse argumento. Não, professor, mas o senhor sempre fez 3 de uma e 2 da outra. Como é que o senhor colocou tudo de uma só? Eu falei, quem disse que eu não posso fazer isso? Se a prova é livre. Eu posso fazer o que eu quiser. A regra da instituição não diz que é obrigado a fazer desse jeito. Pior que isso aí é muito a tua cara mesmo. Porque eu tenho isso também, essa mania de tentar fazer coisas padronizadas que segue uma lógica, que tem uma regra escondida, alguma coisa. Pois é. Eu faço uma coisa que pouca gente... Aliás, eu acho que ninguém sabe que eu faço isso. Mas se eu vou fazer, por exemplo, as questões, as opções da prova, primeiro eu faço as opções, depois eu coloco em ordem alfabética. Também, se eu for fazer uma lista de tarefas, uma lista de compras, uma lista qualquer, eu faço a lista, depois eu coloco em ordem alfabética. Sim. Vai entender por quê, mas faço. Já é mental, já. Às vezes eu faço isso mentalmente. Eu já estou tão prático nisso que eu nem preciso ver as palavras para colocar em ordem. A minha mente já coloca automaticamente em ordem. Sim. Ele falou que tem que botar equilibrado. Pode ter um pouco mais para uma opção, para não beneficiar quem ficou tudo igual. Então, é por isso que o padrão dele era esse. Era sempre 3 de um, 2 de outro. 3, 2, Para evitar isso. Só que aí ele quebrou a perna da galera na última prova porque ele mudou esse padrão. O papo rendeu até mais do que eu esperava. O comentário da Maia pra encerrar. Eu tenho raiva de professor de faculdade que manda você responder uma pergunta que dá 3 páginas e ele responde com um ótimo argumento, mas poderia ter desenvolvido mais. Mas comigo, Mário, você não correria esse risco, porque eu quero que seja extremamente objetivo. Sim, eu coloco até as linhas para o cara responder, no máximo 3. Porque eu não quero enrolação, porque assim como tu fica puto com essas perguntas, eu fico puto com o aluno, que eu pergunto o que é uma laranja. Aí o cara fala, não, uma banana é um alimento importante, tem a casca amarela, não sei o quê. Nada a ver com o que foi perguntado. Escreve pra cacete. Aí quando termina, você zera a questão e ele diz assim, professor, mas eu falei pra caramba, não dá pra aproveitar nada. Sim, mas falou pra caramba sobre o que eu não perguntei. Isso é muito chato. Professor, dá pra aproveitar meio ponto aqui, porque eu escrevi um monte de coisa interessante. Pois é, porque eu escrevi muito. Mas não respondeu o que eu perguntei. Então, para acabar com isso, Mari, eu criei essa metodologia. Eu quero objetividade, não quero enchimento de linguiça, enrolação, e eu boto lá 2 linhas, 3 no máximo, digo, só pode responder na linha. Ela falou mais alguma coisa aí sobre o professor, que as pessoas reclamavam que só quer respostas compridas, daí eu perguntei um dia para ele o que ele respondeu, mas eu não quero 2 páginas da resposta, dá para responder em 2 frases, as pessoas não respondem, ficam vomitando o que leram. Pois é. Para poder encher linguiça, né? De fato não respondem, né? Ficam enrolando. É por aí. Agora eu tive uns professores, bom, eu posso até fazer isso na próxima aqui, eu vou até anotar. Pronto. Professores que eu tive, porque teve uns 2 ou 3 assim que me marcaram muito. Professor Darcy Miranda, vou anotar para não esquecer. Professor Hirohito. E também uns nomes bem bizarros também, né, para gravar. Porra. Darcy Miranda, professor Hirohito. Era japonês esse Hirohito? Me marcaram mais assim. Hã? Era japonês esse daí? Falou Hirohito? Pior que não, era um psicólogo carioca. Talvez com ascendência japonesa. Né? Pois é, porque o filme dele é japonês. Aí tu fala, não, é psicólogo carioca. O que tem a ver com japonês?
Pois é. Eu acho que era a origem da família dele, que era sobrenome dele. Eu acho que era Luiz Hirohito, não me lembro, assim. Ah, é. Teve um professor também que se suicidou durante o curso, o professor Van Caralho. Derbe Lacerda, que era, na época, ele era médico legista. E os livros dele de medicina legal eram os mais utilizados no Brasil todo, na disciplina de medicina legal. Eu tive o privilégio dele ser meu professor. Só que era ele, a esposa e uma filha. A filha viajou para a Rússia para passear e lá se apaixonou por um cara, casou com um cara e ficou na Rússia. Aí a esposa dele viajou para visitar a filha na Rússia. Adorou, ficou por lá também. Aí ele ficou sem filha e sem mulher. Caralho. Ainda por cima, todo o dinheiro que ele tinha, ele investiu na bolsa de valores. E tomou um baque enorme, perdeu tudo. E aí se suicidou. Porque ele perdeu tudo. Perdeu patrimônio, perdeu família, perdeu tudo. Caraca. E aí se suicidou. A gente, um belo dia lá, durante a aula, a gente recebeu a notícia que ele tinha se suicidado. Foi muito chocante, assim. Porra. Mas as histórias do Darcy e do... Acho que era Hirohito. Eu agora estou na dúvida se o nome dele era esse. Mas eu acho que era. Mas são duas histórias muito interessantes. Eu anotei aqui para contar numa outra oportunidade. Que eles eram figuraças, assim. Professores que marcam pela competência, mas também pelas esquisitices. Os dois eram muito esquisitos. E eu tive um outro professor, e esse eu não lembro o nome dele, mas eu lembro do método dele corrigir provas. O aluno só tirava 3 notas, ou 10, ou 5, ou 0. E como era o critério? Segundo ele, né? Que ele chegava em casa, ele disse que não tinha tempo nem paciência para corrigir prova. Então ele chegava no quarto dele, pegava todas as provas e atirava para o alto. Nossa. As que caíssem em cima do guarda-roupa era 10, as que caíssem em cima da cama era 5 e as que caíssem no chão era 0. Porra, esse era o critério. Ele tá fazendo sorteio daquele de programa de televisão, que joga a carta pra cima e pega. Caralho, que merda. Era assim. Era professor de quê? Qual era a matéria? Não me lembro, acho que era constitucional, mas não lembro. Porra, aí a pessoa podia escrever qualquer merda na prova, porque era pela sorte? Não tinha o que fazer. Meu Deus do céu. Mas enfim. Beleza. Tá bom, se não tá te empolgado pra acabar contando a história que tu pode contar na próxima. Então beleza, galera, deixa eu trabalhar aqui que eu ainda vou fazer 1000 coisas aqui, inclusive preparar as 2 aulas de amanhã. Revisar, na realidade, porque elas estão prontas. E eu vou ter que editar esse vídeo aqui pra postar no sábado, porque amanhã é dia de live e não vou ter tempo de fazer isso. Então é isso. Beleza, pai? Tá bom, filhão. Boa noite. Beijo pra ti, boa noite pra todos vocês aí. Até hoje tá breve. Com um número bom aí, né? Até quarta, né? Eu acho que é 8, normal, tá né? com 5. Semana que vem, se Deus quiser, na quarta. Então, beleza. Valeu. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau. Bença seu Geraldo. Caralho, mas tá tudo dando problema. Meu Deus do céu, que é isso? Seu Geraldo. Bom, galera, então é isso. Obrigado pela presença aí, todo mundo que colou, mesmo sendo nesse horário excepcional de hoje. Obrigadão. Galera que colou, que participou aí no chat. Tamo junto. E quarta-feira que vem tem mais gravação com mais histórias aí do grande Seu Heraldo. Ou como disse a Mari, Seu Geraldo. Valeu, galera. Tamo junto. É nóis. Fui.